Pode dar início à sua apresentação, Daiane. Certo, obrigada. Então, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Daiana e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema Enfermagem frente ao controle das doenças crônicas não transmissíveis, a qual fui orientada pela tutora Márcia Dias. A escolha por esse tema se deu pela observação do cenário atual em que muitas pessoas estão sendo acometidas por enfermidades de origem não transmissíveis. Aí vem a estruturação da apresentação, onde primeiro eu iniciarei com a introdução, depois seguido de objetivos, a metodologia, depois revisão da literatura e considerações finais. Introdução, então. A escolha desse tema, então, ele se deu pela observação do cenário atual, né, em que muitas pessoas estão sendo acometidas por enfermidades de origem não transmissível. Eu julguei interessante abordar o tema, pois é um problema que se apresenta sensivelmente relevante devido à sua criticidade na assistência à saúde. Necessidade aí de compreender sobre a causa do adoecimento da população e entender os fatores da incidência e como a enfermagem ela pode contribuir perante a sua atuação para mudar essa realidade. Então, ao revisar a literatura, o intuito foi de responder o problema, né, de como a enfermagem pode contribuir no controle de fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. Atualmente, as DCNT, né, a sigla de doenças crônicas não transmissíveis, as doenças crônicas constituem um dos maiores problemas globais na área da saúde, relacionado com o alto índice de mortalidade, além também do que se sabe que ocorre perda da qualidade de vida, os impactos socioeconômicos e impacto também no perfil epidemiológico. É uma doença que acomete todas as camadas sociais, mas de maneira mais intensa àqueles que têm menor poder aquisitivo e baixa instrução educacional. Essa condição impõe, então, a necessidade de abordar o tema, compreender quais os fatores levam à condição de portador de uma doença crônica não transmissível e definir que estratégia deve ser utilizada para minimizar o alto índice e como é possível enfrentar e reduzir esse quadro alarmante. Então, o objetivo geral do meu trabalho de conclusão de curso foi compreender sobre o impacto das doenças crônicas não transmissíveis na demanda assistencial da rede de atenção à saúde, realidade em que isso se manifesta, inserindo nessa compreensão como a enfermagem pode contribuir no processo de transformação dessa realidade. Os objetivos específicos foi, primeiramente, compreender o que são as DCNTs e quais os fatores que podem significar o aumento da prevalência das doenças crônicas, né, não transmissíveis. Segundamente, destacar os elementos que justificam a importância das ações de enfermagem no controle. E terceiro, compreender o motivo da alta demanda pela assistência secundária. A metodologia utilizada foi revisão de literatura, artigos compreendidos de 2014 a 2019, com busca na base de dados do PubMed, da Cielo, do Lilacs e da Medley. E os descritores utilizados para o trabalho do curso
foi doenças crônicas não transmissíveis, enfermagem, cuidados em enfermagem, saúde pública, saúde da família. Pois bem, a revisão de literatura, para esta apresentação, eu trouxe os pontos que julguei mais relevantes com a descoberta obtida pelos temas estudados. As doenças crônicas não transmissíveis, elas assumem maior importância como causas de morte no cenário epidemiológico atual, juntamente com outras comorbidades, né? Juntamente também com as doenças infecciosas também, como a gente tem observado aí, né, o Covid-19, né? Então, juntamente com essas outras doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis, ela é uma das principais causas de adoecimento da população mundial. E ela tem uma evolução muito lenta e insidiosa, e causa também uma série de agravos, como, por exemplo, disfunções renais e endócrinas, entre outras, levando ao óbito, né? Muitas vezes levando até ao óbito. Ocorre aí um número elevado de mortes em virtude do adoecimento crônico. A tabela do slide, que eu trouxe para vocês aí esse dado, ela traz dados do índice de óbitos e suas causas, dados retirados do sistema de informações sobre mortalidade. E essa tabela aí, ela estima que no Brasil cerca de 70% dos casos de óbito sejam por doenças crônicas não transmissíveis, destacando aí as principais doenças, as cardiovasculares, as neoplasias, as doenças respiratórias e a diabetes mellitus. Ok? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas acometem todos os níveis sociais, né? Mas com maior prevalência em idosos, com menor grau de instrução e baixa renda. A idade, eu coloquei aí como tópico, né? Dos principais tópicos aí presentes, que a idade, ela vem falando aqui que o autor Goulart, 2018, ele disse, né, em revisão à literatura, que a idade é um fator preponderante para a velhice, pois causa mudanças fisiológicas importantes. E o envelhecimento, então, da população é uma característica mundial, não associado apenas ao padrão de vida do brasileiro. Mas ao longo dos anos, houve uma mudança no perfil etário, resultando em mais tempo de vida e, em longo prazo, no aumento do envelhecimento da população brasileira. Em decorrência desse novo padrão social, houve consequência direta nos indicadores, né, de saúde, destacando o número crescente de óbitos oriundos pelas doenças crônicas não transmissíveis. Perante o estudo, alguns autores destacaram que fatores como o tabagismo, o etilismo crônico, a não realização de atividade física e as más práticas alimentares auxiliam no quadro de adoecimento. Portanto, então, aí, as alterações no meio de vida, os hábitos errôneos, né? E também ocorre através do progresso socioeconômico e tecnológico. O progresso socioeconômico e o tecnológico, ele propicia o cenário da transição epidemiológica, levando, então, à incidência e à prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. É importante trazer aqui para vocês o conceito de transição epidemiológica, que é o quê? Que pressupõe uma transformação gradual dos problemas de saúde.
Em virtude desse cenário e sua progressão, se requer, então, uma maior demanda de cuidado assistencial. E a enfermagem, então, quanto a esse problema, né? Como lidar com esse problema? Então, a enfermagem, para estar diante dos cuidados dessa demanda, deve ter um preparo ideal, ter uma importante compreensão do problema e como pode ser resolutiva nesse processo. O processo de enfermagem é uma ferramenta que auxilia, dando um norte à assistência de enfermagem, com a finalidade de prestar uma boa assistência e segura ao paciente, orientando o cuidado. A autora Lucena, uma das autoras consultadas pelos artigos em que eu utilizei para fazer o trabalho, ela ressaltou que o processo de enfermagem leva o profissional a tomar decisões assertivas, beneficiando o cuidado à saúde do indivíduo. Dentro desse cenário problemático, a enfermagem, então, ela vem se destacar como ciência construída ao longo da história e hoje ela detém atribuição e competência dentro da relação de doenças crônicas não transmissíveis. Mediante a tudo que foi relatado até o presente momento, é importante ressaltar que a enfermagem ela tem um papel fundamental na construção de uma qualidade de vida dos indivíduos, que convive com os quadros de adoecimento crônico e o diagnóstico de enfermagem, né, utilizado no âmbito internacional, conhecido por muitos, né, a enfermagem, ele é uma ferramenta, né, que fornece diagnósticos padronizados, que dão uma definição precisa do problema do paciente e esclarece as necessidades deste, amparando o profissional em suas ações na assistência. A enfermagem, então, frente às doenças crônicas na atenção secundária, né? Que vem a responder um dos problemas que eu propus nos objetivos específicos. A revisão literária demonstrou que as doenças crônicas não transmissíveis estão entre os que mais demandam assistência especializada em virtude da sua negligência pelo portador por um longo período de tempo. Os estudos apontaram que as internações aumentaram muito em virtude do adoecimento, por não procurar inicialmente o tratamento na atenção primária e não sendo atendidos de maneira adequada quando surgem os primeiros sintomas. E a atenção secundária acaba por onerar, né? Ter aí gastos pesados com a prestação da assistência média e alta complexidade, devido aos agravos da doença. Dados do sistema de internações hospitalares vieram demonstrar que as doenças crônicas não transmissíveis, elas produzem custos elevadíssimos para o sistema de saúde e também para a previdência social, decorrente aí da alta taxa de mortalidade. E também quando o indivíduo é levado à invalidez. As doenças crônicas de ordem não transmissíveis, em sua grande maioria, elas são preveníveis. E a atenção primária e a secundária devem ser bem articuladas, capazes de atuar em coordenação com os serviços especializados, o que tange também os serviços terciários, pois auxilia de maneira direta a atenção primária. A enfermagem, enquanto ciência, perante sua história, seus conceitos e teorias fundamentadas, ela detém saberes e estratégias de cuidado. Ao atuar com estratégias com enfoque na promoção, na prevenção da saúde e controle das DCNT, também fazendo busca ativa dos usuários da atenção primária, monitorando, planejando e avaliando as ações, mediante a utilização também de indicadores, ela pode sim ser resolutiva, evitando possíveis agravos e fazer com que o indivíduo tenha melhores condições
de convivência com o adoecimento crônico e seu tratamento. Minhas considerações finais, então, quanto ao meu trabalho de conclusão de curso. Ao longo do processo do estudo, ficou evidenciado que as DCNT são desenvolvidas ao longo dos anos, né, e se associa diretamente, então, com o estilo de vida do indivíduo. E fatores, então, como o tabagismo, o etilismo, a não realização das atividades físicas, associada à má alimentação, juntamente com fatores sociais, atuam diretamente no adoecimento crônico. Diante desse panorama, é importante a compreensão de que ocorra atendimento e, posteriormente, a intervenção da equipe de enfermagem para que reduzam os níveis de comorbidades, né, sendo essas associadas ou não. O Brasil e outros países, né, sofrem com grandes mudanças demográficas, o que favorece a redução das taxas de mortalidade por doenças infecciosas, o que ocasiona aí um aumento da população idosa. Em virtude de todo esse processo de transição demográfica, o enfermeiro veio se moldando às novas realidades que lhe foram impostas, uma realidade de conscientização dos indivíduos, onde esse profissional ele demonstra assim que a porta de entrada da assistência é a atenção primária, evitando assim agravos que possam ocasionar atendimento de ordem secundária e terciária. Então é importante aí, né, que o enfermeiro ele seja um educador, né? Ele tem esse papel, essa função de ser um reformador de saúde. Então, eu termino minha apresentação. Em seguida, vou passar para o slide que demonstra a referência do meu trabalho. Ok? Muito obrigado, Daiane. Obrigada pela atenção de todos. Dai, vamos lá. Parabéns, né? Esse tema que você trouxe é um tema que eu gosto bastante, é um tema relevante, embora não seja um tema novo, é um tema bastante estudado, né? Principalmente pelo Ministério da Saúde e algumas instituições grandes do nosso país. Ele é extremamente relevante até pelos fatores que você bem trouxe, né? Fatores sociais, fatores econômicos, fatores da própria interferência na saúde que causam adoecimento e morte da nossa população. Então, acho que você fez uma boa escolha e entendo que quando você trouxe o seu objetivo, que você fala de compreender o impacto, né, das doenças crônicas não transmissíveis, você traz a questão de compreender como a enfermagem pode interferir frente a esse impacto, e realmente o enfermeiro ele tem um papel de extrema relevância na contribuição social e de saúde, para que a gente tenha redução nesses indicadores aí de adoecimento. A sua revisão de literatura 2014 a 2019 é um bom período, né, uma vez que esse tema a gente sempre tem novas considerações, novos estudos. A busca de dados também que você fez, né, a base que você apresentou, ela é uma base boa. Algumas sugestões, tá? Quando você fala em doenças crônicas não transmissíveis, você abre muito o leque. Então, para a gente entender o papel do enfermeiro ou do profissional de saúde nessa questão, seria ideal, seria melhor que você focasse em uma única doença. Por que eu estou te trazendo isso? Porque pode ser que amanhã você queira publicar esse trabalho, e deve, né? Porque é um trabalho bacana, então você vai ter mais propriedade, mais facilidade, vai conseguir se aprofundar mais se você escolher uma doença crônica para tratar. Porque quando a gente fala de doenças crônicas, isso de forma aberta, a gente traz um universo muito grande. Uhum. E aí você falou bastante sobre o processo de enfermagem, né? Que é importante também para esse estudo seu, né? Embora a gente tenha outras ferramentas além do processo, né? Que vão aí contribuir.
você citou o uso do NANDA, e aí eu vou te dar uma sugestão que para aprofundamento da pesquisa é legal você também pensar no uso da Classificação Internacional da Prática de Enfermagem ou né, da Classificação Internacional da Prática de Enfermagem em Saúde Coletiva, que é o que a gente chama de CIP-CIPESC, que hoje é o que a gente estuda mais pensando na saúde coletiva, que foi um dos descritores do seu trabalho. E também, quando você foca na atuação frente às doenças crônicas, a gente tem duas vertentes aí que elas se cruzam, que é o universo da atuação da rede de atenção em saúde e o universo da atuação da atenção básica de forma isolada. Uma não trabalha sem a outra, porém, também, quando a gente pega as duas atuações, o trabalho fica amplo, né? Então, talvez também fosse interessante ter só um foco aí, tá? Então, são algumas contribuições, mas o seu trabalho é um trabalho bom, relevante, como eu já falei, porém, eu acho que para uma publicação você poderia afunilar um pouco o seu leque aí, tá? A minha pergunta para você é o seguinte: você traz que o enfermeiro, então, tem esse papel de efetivar, né, o seu trabalho para a redução das doenças crônico-transmissíveis, não transmissíveis, desculpa, e a gente tem aí nesse processo um indivíduo, né, que muitas vezes não quer ser transformado ou não quer ser tratado. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre essa questão do papel do enfermeiro frente a um indivíduo que não adere às condutas prescritas? O que eu analisei, os artigos, é assim, que o enfermeiro, ele na unidade básica, ele tem uma área adscrita, né? E que ele pode fazer esse papel de busca ativa, né? Trabalhar com a comunidade, fazer um planejamento aí, projetos com a comunidade, né? Ok. Tarciso. Oi, posso... Pode fazer. Tá bom. Então, Daiane, parabéns pela apresentação. Obrigada. Tá? Assim como a professora Daiana disse, é um tema bem relevante. E nós tivemos um probleminha técnico, mas isso não te afetará, porque isso pode acontecer, né? Então, novamente, eu parabenizo pelo tema. Eu acho o tema muito interessante, porque, embora eu não seja enfermeiro, eu vejo esse cuidado da atenção básica, da atenção secundária, né, primária e secundária, importantíssima. E a atuação, né, da enfermagem, pelo que eu pude perceber aí através da sua apresentação, ela vai desde, né, como você mesmo disse, da busca ativa, buscar esses indivíduos e trazer algumas soluções, algumas ferramentas para que nós possamos prevenir tais doenças. E assim como a professora Daiana disse, eu concordo muito bem com ela, eu acho que se você tivesse afunilado melhor, né, talvez, como nós temos muitas doenças crônicas não transmissíveis, de repente, se você tivesse escolhido alguma, acho que poderíamos apontar algo mais, não efetivo, mas algo mais específico em determinada situação. Mas isso também é só um detalhe. Por quê? Porque o principal papel você trouxe, né, que é fazer a triagem, a busca ativa, a utilização dessas ferramentas e a prevenção. Então, parabéns. Eu também acho que é um trabalho que você, se você quiser aprimorá-lo, você tem condições de publicá-lo, né? Eu só acho que, de repente, você poderia, as buscas também, as plataformas também são importantes. Eu recomendaria mais duas plataformas para você, de repente, quiser afinar um pouco a sua busca, que é a Sinahal, que ela traz muitos trabalhos vinculados à psicologia e enfermagem, né? E a Embase. Iria trazer bastante recursos para você também, caso você tenha interesse. Mas as plataformas e os descritores foram bem eficazes, tá? A pergunta que eu também deixo para você você respondeu à professora Daiana sobre atuação, né, nesse sentido, assim, desses indivíduos que talvez não queiram serem tratados ou estarem participando de um programa de prevenção.
Você, de repente, nos artigos, você chegou a encontrar alguma situação na multidisciplinaridade, tipo, trabalhar com outros profissionais? Qual seria o papel da enfermagem frente a outros profissionais nesse tema de prevenção? Eu não coloquei no meu trabalho sobre, mas o meu entendimento é que sim, outros profissionais podem auxiliar nesse problema, né? Como o profissional de educação física, né? Para mudar os hábitos da comunidade, trabalhar de outras formas, né? Na atenção. Sim. Então tá bom, então. Então, parabéns. Obrigada. Tá? Muito obrigado. Aguarda só um minutinho, eu vou pedir para vocês mutarem os microfones e eu e a Daiana voltamos em alguns minutinhos, tá bom? Daiana. Oi. Então, Daiana, nós encerramos, tá? Eu gostaria de parabenizá-la, né? Porque a partir desse momento, né? Você é uma enfermeira, tem a formatura ainda, mas né, você é uma enfermeira, você foi aprovada. Bom, nós demos uma pontuação para você equilibrada de 2.900, tá? Mas assim, foi muito boa a sua apresentação, o tema foi muito legal, como nós já repetimos. Eu não vou ficar repetindo, senão a gente vai tomar o tempo do próximo aluno. Mas parabéns, tá bom? Vou deixar a professora Daiana falar com você também. Parabéns. Obrigada. Que seu caminho aí seja bastante abençoado e que você faça aí jus à nossa profissão, né, que nós tanto amamos, e desejo muito sucesso, viu? Essa é só mais uma conquista das milhares que você vai ter. Amém, muito obrigada. Aê, Dai, TCC aprovado, parabéns. Amiga. Parabéns, Dai. Parabéns. Parabéns, muito bom. Obrigada. Boa, Dai, tá voando. Você está visualizando? Sim. Ata de defesa pública de TCC, trabalho de conclusão de curso. Aos 17 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC intitulado Enfermagem frente ao controle das doenças crônicas não transmissíveis, sob responsabilidade da discente Daiana Aparecida Antônio Sete, apresentado das 2h às 2h30, com conceito final 2.900 pontos. Poços de Caldas, 17 de junho de 2020. Parabéns novamente, Daiana. Obrigada. Aí, Dai, valeu.